Olá, nesse vídeo eu vou comentar com você dois conceitos importantes no começo do estudo da cinemática, que são eles, o referencial e a trajetória. Então, o que vem a ser referencial? Uma boa definição de referencial é essa que está aqui, ó. É o ponto ou os pontos a partir dos quais as observações de fenômenos físicos são feitos. Então, quando a gente vai estudar um fenômeno, a gente tem que definir um ponto de referência ou um conjunto de pontos de referência. A esse conjunto de pontos, a partir do qual a gente vai fazer as nossas medidas, nós chamamos de referencial. Eu vou desenhar aqui um referencial para você entender. Para isso, deixa eu colocar aqui um papel quadriculado e vou começar a montar aqui um mapa de referência. Olha só, eu estou fazendo várias linhas verticais, quer dizer, eu estou organizando o conjunto de pontos a partir do qual eu vou medir a posição, ok? Então, olha só que interessante vai ficar isso daqui. Então, eu estou quadriculando aqui, mapeando o meu espaço da lousa aqui, ó. Mapeando esse espaço da lousa, eu estou criando um referencial. Então, nesse referencial, olha só o que eu pretendo fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou chamar isso daqui de A, coluna A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E. Essas são as colunas. Para a gente não confundir, aqui eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Digamos que eu tenha um objeto aí neste referencial. Digamos que esse nosso objeto, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, ó. Esse nosso objeto, ele esteja aqui, ó. Nesta posição aqui, ó. Perceba como eu consigo facilmente descrever a posição do objeto. Eu posso falar assim, ó, B2. Já lembrou de alguma coisa que você pode ter brincado e que usava um mapa e que usava um referencial desse tipo? Batalha naval, tá lembrado quando você era pequeno? Então, digamos que esse objeto que está aqui na coluna e na linha B2, descrita por 2B, ele saia dessa posição e venha para cá. Então, eu vou dizer assim a respeito deste objeto. Olha, a posição inicial do meu objeto, era B2. E esse objeto foi para a posição D5. Todo mundo que entendeu a montagem do referencial sabe o que é que está acontecendo ali. Por quê? Porque eu consegui formar um conjunto de pontos a partir do qual eu estou medindo a posição do objeto que está ali. Eu poderia fazer inúmeros referenciais aqui. Quer ver um outro exemplo? Quem sabe esse exemplo um pouquinho mais prático no ponto de vista matemático. Ó. Eu venho aqui e faço um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano nada mais é do que um conjunto de pontos, no meu caso aqui, no espaço 2D. E se eu tiver que analisar um objeto que está aqui, ó, por exemplo, esse objeto aqui, ó, que está nesta posição aqui, ó. Vamos dizer que ele está aqui, ó, nessa posição. E que ele venha para cá, aqui, ó, nesta outra posição. Se eu souber qual é a escala aqui do meu plano cartesiano, vamos dizer que eu saiba, vamos dizer que essa daqui seja a posição 3 e que aqui tenha 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso objeto está na posição 3, 5. Eu vou dizer assim, ó, o objeto estava na posição marcada pelo número 3 e pelo número 5, coordenadas, portanto, 3, 5, e ele foi aqui para essa posição que está aqui, ó, que é a posição 5, 2. Então, ele saiu do 3, 5 e ele foi para o 5, 2.
uma ótima maneira de localizar qualquer objeto nesse plano bidimensional. Eu poderia criar um terceiro eixo aqui, né, XYZ, e analisar o movimento tridimensional. Acontece que na física, né, no comecinho do estudo da cinemática, nós vamos fazer assim. Nós vamos criar um referencial bem simples, um referencial que é unidimensional, desse jeito assim, ó. Um referencial unidimensional, ele é simples o suficiente para que a gente possa começar os nossos estudos. E é por isso que a física no começo da cinemática vai estudar movimentos retilíneos, movimentos em linha reta, porque eles podem ser facilmente descritos por referenciais unidimensionais. Então eu posso marcar aqui, ó, o 0, eu posso marcar aqui, ó, o 1, eu posso marcar aqui, ó, o 2, posso marcar o 3, posso marcar o 4. Digamos, né, que eu tenha aqui, ó, um objeto que saiu dessa posição aqui, ó, a posição 1. E ele veio aqui, ó, para essa outra posição, a posição 4. Como é que eu vou descrever esse fenômeno? Eu vou falar assim, né, para o meu leitor, né, no meu esquema, né? O objeto estava na posição 1 quando o relógio marcava um certo valor, e ele veio para a posição 2 quando o relógio marcava um outro valor. T0 aqui é instante de tempo inicial. T aqui é instante de tempo final. E durante, né, o passar do tempo, quer dizer, para o T0 chegar a T, o tempo passou um certo ΔT. O que é ΔT? ΔT nada mais é do que intervalo de tempo, que mede a duração desse fenômeno. Ele é T menos T0. Então, intervalo de tempo. E olha só como é que fica, né, as anotações da posição do objeto. O objeto estava na posição inicial, né, quando o tempo era T0, a posição inicial 1. E ele foi para a posição final, a posição final 2. Vamos dizer que a escala aqui do espaço esteja medida em metro. Olha como é que fica isso. O espaço inicial dele era 1 metro e o espaço final era de, deixa eu anotar aqui de novo, né? O espaço final dele aqui é de 4, né? Espaço aqui medido em metro, ok? De 1 metro ele foi para 4 metros. Você entendeu? Tá vendo esse pontinho aqui, ó, que é o nosso 0? A gente se refere ao 0, né, normalmente na física, chamando ele de origem dos espaços. A origem dos espaços nada mais é, né, do que a ideia de onde o espaço começa. É lógico, né, que não tem começo nem fim, não faz sentido falar nisso. O importante é você saber que o referencial, né, para ele ser um referencial racional, ele tem que ser um referencial crescente e ordenado. E aqui a gente está vendo o referencial desse tipo, ó, apontado para a direita. Então você viu aqui, né, nesse exemplo, diversas situações envolvendo, né, um movimento bidimensional, usando lá o mapa da batalha naval, um movimento bidimensional usando o plano XY, plano cartesiano, mas agora nesse começo você vai ver muitos exercícios falando desse referencial unidimensional, tá ok? O referencial unidimensional, que é, né, de uma dimensão e possui aqui uma origem dos espaços, né? Ou origem dos espaços. Tá ok? Tudo bem? Tá entendendo isso? Tudo bem? Então o que vem a ser referencial? Conjunto de pontos ou ponto a partir do qual eu vou realizar as minhas medidas, ok? E o outro conceito? O conceito de trajetória. O que é que vem a ser trajetória, Jota? Trajetória nada mais é do que o conjunto de pontos por onde o objeto ou móvel passou durante o seu movimento,
Então deixa eu só copiar aqui esse pedacinho para cá. Ó. O nosso objeto saiu do B2, lembrando aqui, e ele foi para o D5. Agora, olha só, o que é isso? Conjunto de pontos por onde o móvel passou durante seu movimento. Então vamos dizer que o objeto estava aqui, ó, e ele foi fazendo isso, ó. Veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui. E eu fui registrando esses momentos do objeto. O que é que nós vamos chamar de trajetória? Trajetória é essa linha aqui, ó. O trajeto, o percurso, o conjunto de pontos por onde o objeto passou. Acontece que esses dois conceitos aqui, ó, eles estão intimamente relacionados. O referencial pode afetar o formato da trajetória. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo bacana disso? Imagina você que eu tenho aqui o ponteiro dos segundos de um relógio bem grande, um relógio de uma catedral aí da cidade. Então eu estou aqui com o ponteiro dos segundos da catedral. Esse ponteiro aqui dos segundos, ele está girando, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. E aqui está o ponto fixo central do nosso ponteiro. Imagina você, deixa eu pegar uma cor bem diferente aqui, ó. Imagina você que a gente tem aqui, ó, uma aranha. E essa aranha que está aqui, essa aranha que está aqui, ela está faminta. Ela está faminta e ela quer pegar essa mosquinha que está aqui, ó, no centro do ponteiro. Naquele ponto de rotação do nosso ponteiro. Aqui eu tenho uma mosca, e aqui eu tenho a nossa aranha. Vamos observar a trajetória da aranha. Mas vamos fazer isso pensando que a gente está aqui de fora do ponteiro, de fora do relógio, como um observador fixo no solo. Como esse ponteiro gira e a aranha está caminhando aqui para frente, qual vai ser o formato da trajetória? Quer dizer, qual vai ser o conjunto de pontos por onde a nossa aranha vai passar, visto por nós que estamos de fora? Vê se você concorda. Se a aranha ficasse parada aqui no lugar, ela faria um movimento que é uma circunferência. Mas como ela está caminhando para o centro, é uma circunferência cujo raio diminui. Se é uma circunferência cujo raio diminui, o formato da trajetória vai ser parecido com esse que eu estou desenhando aqui, ó. A aranha girando ao mesmo tempo que ela caminha para o centro. A aranha girando ao mesmo tempo que ela caminha para o centro. Então, é uma espiral. Para quem olha de fora, a aranha vai descrever um movimento, cuja trajetória tem o formato de uma espiral. Agora, se você se colocar na posição da mosca, o que é que você vai perceber sobre esse movimento? Se você se posicionar aqui, ó, no lugar da mosca, você vai ver a terrível aranha vindo na sua direção. Então, para quem observa no referencial da mosca não percebe a rotação. Não percebendo a rotação, a trajetória da aranha vai parecer uma reta. Então perceba, o referencial afeta o formato da trajetória. E aí você tem aquela questão, Analisar uma espiral é mais fácil ou mais difícil do que analisar uma reta? Às vezes a mudança de referencial ela é favorável a facilitar a visualização. É óbvio que nesse caso, analisar uma reta é bem mais fácil do que analisar uma espiral. Então, a escolha do referencial, frequentemente, pode trazer benefícios para a sua análise. Agora, uma coisa tem que ficar bem fixada para todos. A escolha do referencial ela não pode afetar as conclusões de física. Ok? Porque se fosse assim, a gente teria uma física para cada referencial e a gente deixaria de ter a física. Tá joia? Espero que você tenha entendido esses dois conceitos, Espero que você tenha compreendido
Legal essa história de referencial e de trajetória. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês.